Muito bem, Mozambani. Luiz Mozambani Neto. Estamos ao vivo aqui, meu amigo, para falar um pouco sobre literatura, cara. Nessas lives aqui que a gente vai fazer, ou gravações, né, que a gente vai fazer sobre literatura nesse tempo de Covid e tudo mais, um bate-papo com os autores aqui da cidade, da região, que vale muito a pena manter registrado, né? Então, são os sons da escrita, meu amigo Mozambani, para a gente conhecer um pouco mais, né, da trajetória dos escritores iniciantes, das influências, dos livros, publicações e tudo mais, né? Um pouco da vida também. Se tiver alguma polêmica para falar, você fica à vontade aí. A gente vai fazer um papo de uma horinha aqui, 50 minutos, uma hora, tá legal? Luiz Mozambani Neto, para quem não conhece, escritor também da cidade de Monte Alto, né? Um escritor que me surpreendeu com um livro que eu gosto muito, que é o Embrulhos, que é um livro que tem uma psicodelia social muito legal lá. E isso dentro das histórias da literatura como um todo, do romance, é muito saudável, assim, porque a gente ultrapassa um pouco a realidade, né? Mas, além disso, tem tantos outros livros, né, Moza? A gente conhece a tua trajetória e eu queria deixar na tua mão, assim, ó, para você se apresentar um pouco, falar um pouco da tua escrita, da tua trajetória. Principalmente, para começar, eu gostaria de saber de você quando você começou o processo da escrita. Né? Não escrever simplesmente, mas o processo da escrita que você imaginou que fosse uma escrita profissional, assim, né? O trabalhar a literatura. Olha, eu comecei a escrever, eu morava no sítio ainda, tinha 12, 13 anos, mas na verdade eu decidi que eu queria ser escritor ali, mas ainda não escrevia, né? Porque não tinha formação. Nessa questão mais profissional, a coisa começa em 2004, quando eu participo de uma antologia chamada Web Azuis. Eu mandei alguns textos para o pessoal e a gente fez um livro junto. Agora, o processo ele vinha desenvolvendo há muito tempo, né? Quando eu tinha uns 12 ou 13 anos, eu escrevi um livro, na verdade, como rascunho, e na minha cabeça era um livro, era o primeiro livro que eu escrevi, na verdade. E eu tentei até publicar esse livro, é loucura, né? Eu morava no sítio, tinha uns 12, 13 anos, eu escrevi uma história infantil. E na época eu lembro que eu procurei aqui em Monte Alto a Contol, eu me inspirei nos livros o Iolema lançava uns livretinhos pequenos que tinha patrocínio da Margot, vários patrocinadores. E eu achei que era possível, né? Aí eu peguei um orçamento na Contol, o Sou Romeu na época, e saí para o comércio, né? Para pegar dinheiro para bancar a obra, né? O lançamento do livro. E seria meu primeiro projeto de edição. Eu lembro até hoje que eu só consegui um patrocinador, que foi o Sr. João da Silva, que tinha uma oficina ali do lado do Bradesco, que inclusive era pai do João Roberto, que depois eu vinha trabalhar. A vida da gente vai fazendo os rodamuinhos, por isso que eu gosto de literatura, né? E ele se dispôs a patrocinar a cota, né? Eu tinha que arrumar 10. Como só arrumei ele, eu voltei lá e falei que não ia dar certo. Né? Mas eu não desisti da ideia de ser escritor. E mais ou menos por essa época, um pouco mais, eu tive nesse projeto de ser escritor um dia, eu li uma matéria sobre a entrada de domínio público de Marcel Proust, da obra de Marcel Proust. Eu não lembro o ano exatamente, acho que eu tinha uns 15 anos. E eu fiquei fã do Proust sem ler o Proust. Na verdade, lá eu li, nessa matéria tinha um conto do Proust, que era O Indiferente. Essa matéria, que era uma página inteira da Folha, eu li ela 300 vezes na época. E com base nesse contato com a obra de Proust, mínimo contato, né? Porque eu não tinha nada do Proust, não tinha acesso ao Proust, eu morava no sítio, não tinha nem acesso a livro.
eu escrevi um conto na época chamado O Embrulho. Esse conto, ele brincava com a ideia, na época, que a gente tinha, meu pai, ele vinha para a cidade, comprava carne, e os açougueiros, na época, embrulhavam a carne em jornal. E eu não tinha material de leitura no sítio, meu pai não comprava livro, não tinha grana, e a gente não tinha material, então eu lia muito jornal. Esse jornal que ele levava embrulhado na carne, eu tirava o jornal, ali tinha sangue e tal, então, todos esses elementos, sangue no jornal, a obra ali, e eu joguei nesse conto, que não sei se você lembra do enredo do Embrulhos, é isso. Eu tiro a carne para comer o jornal, né? É mais ou menos nessa linha. Eu brinquei com essa linha. Esse conto, eu escrevi ele com uns 15, 16 anos. E isso ficou 20 anos, 30 na verdade, porque eu fui publicar meu primeiro livro em 2008, em 2007, que foi o Embrulhos, e aí eu usei esse conto como a ideia principal do Embrulhos. Que o Embrulhos é isso, né? É um menino da roça que quer ser escritor, e aí eu ali misturo realidade com a vida que a gente tinha no sítio, né? Com as referências da vida rural, né? Da vida caipira. Então, esse processo começa ali. Então, eu comecei a escrever o Embrulhos, na verdade, em 80, mais ou menos, e eu publiquei ele em 2007, que foi meu primeiro livro solo, né? Eu participei da Web Azuis, que é a antologia, em 2004, mas em 2007 eu lanço o primeiro livro mesmo, que é meu, que é uma mistura ali, que seria um romance, mas em formato de contos, que tem sequência, é uma doideira, né? Então, é mais ou É menos uma isso. doideira aquele livro. Eu Mas, preciso retomá-lo, né? então, é um livro muito bom, assim, ainda mais para um autor iniciante. E ele ficou esse tempo todo, né, ô Moza? São quase 30 anos, né? 30 anos. Praticamente. O De conto Embrulhos era antigo, os outros eu fui escrevendo ao longo desse tempo todo, né? sim. Porque tem muita gente muito autor que se não, se não publica assim, né, razoavelmente com um tempo curto, ele muda toda a história, né? Fica o livro fica na gaveta, né? O trabalho fica na gaveta e toda hora que o escritor pega, ele refaz alguma coisa, ele reedita, ele acaba alterando muita história. Você acabou fazendo isso também, Mozamani, com os seus livros? Então, o meu processo de escrita é de muita reescrita, muita. Só que esse processo de reescrita do embrulho, do conto do embrulho, eu fiz lá na roça, com 16 anos, 15 anos. Porque eu até me surpreendi, eu fiquei contente, porque quando eu fui publicar o livro, que eu resolvi que eu ia publicar um livro em cima do conto Embrulho, o conto Embrulho praticamente estava pronto. Eu não precisei alterar, alterei mínimas coisas, algumas correções, mas mínima coisa. E uma coisa interessante que eu guardei do livro Embrulhos, que os meus primeiros leitores, né, os leitores cobaias, né, que a gente tem, né, foi o Ulisses, né, o sobrenome dele é complicado falar, Jean Gera, e o Nelson Tavares. Os dois leram o livro antes de eu publicar. E eu não tinha lido nada até o momento do Gabriel Garcia Marques. E eles, os dois foram assim, falaram a mesma coisa. O livro lembra muito 100 anos de solidão, tá? E eu fiquei feliz porque o livro lembrou 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques sem que eu tivesse lido, né? Depois eu voltei a ler e realmente vi que tem semelhança, né? Aí eu adotei como meu estilo o realismo mágico. Então sempre que eu parto para a literatura, porque eu publico livros sem ser literatura, mas na literatura eu tento misturar cultura caipira, uh, vivência caipira com realismo mágico, que é o que me atrai na literatura. E um pouco de Sim. Proust, né? Mas Proust é questão do tempo, né? O Proust eu jogo, porque Proust é muito enrolado, não dá para. Então eu uso esse tema do tempo. Essa influência, então, Moza, ela veio na sua fase mais adulta da literatura, né? Porque, como você falou, você não tinha leituras no passado, né?
lá na roça, na adolescência e tal. Então, é o que eu falo, a literatura ela é complexa, né? Por exemplo, o formato do que eu faço hoje, eu tive na faculdade. Por exemplo, até a faculdade eu queria ser escritor e eu escrevia histórias. E eu sabia que tinha coisas para levar para a literatura, mas eu não sabia exatamente como. O curso, a faculdade, eu fui fazer faculdade com 40 anos. Ela me deu as fórmulas, né? A teoria literária, aquela coisa. E aí, o que eu tinha? Eu descobri assim, quando eu descobri a forma de escrever, eu vi que eu tinha o que eu tinha produzido ali atrás é o meu material, a minha matéria-prima. E essa matéria-prima, ela começa com uma coisa que eu sempre coloco como um dos maiores, assim, motivador da minha escrita, que é o meu pai. Meu pai ele era contador de história. Então, quando eu tinha 7, 8 anos, nós éramos em 4 irmãos, a gente não dormia sem que meu pai contasse história. Ele era analfabeto, não tinha livro em casa, não, mas ele contava história. E eu ficava imaginando aquela história que ele contava de outra forma, tá? Então, o meu processo criativo começa ali. Eu pego aquelas referências. Eu lembro até hoje, ele contava o caos do Homem de Ferro, Dois Bobos no Ladino. Tem várias historinhas assim acho que é do folclore italiano, não sei. E eu ficava trabalhando com aquelas histórias mentalmente, assim, na roça, assim, não tinha. Eu tive por uma outra questão, eu tinha um serviço na roça que era meio tranquilo, né? Eu tinha tempo na roça. Então, eu comecei a trabalhar isso. E queria ser escritor, mas não tinha formação, porque eu estudei até quarta série na roça, depois vim para a cidade em 85, mas também fiz supletivo, tá? Foi a faculdade que pegou, eu tinha leitura, ler, eu sempre li, mas se você não tiver o processo ali literário, você não lê Massu de Moisés, esse pessoal todo, é difícil você saber o que você está produzindo, né? Dar uma Sim. forma para suas ideias. Então, É. a faculdade foi que destrancou, tanto é que eu lancei meu primeiro livro, Brulhos, eu estava na faculdade, estava no segundo ano. Então, ali que eu consegui fazer. Sim. Moza, só para quem estiver assistindo agora e para a posteridade também, que a nossa intenção é fazer um registro, né, dos escritores, os teus livros, eu gostaria que você falasse um pouco sobre eles. O Embrulhos, você já desembrulhou todo aqui para a gente já entende muito bem. E para quem não leu, eu recomendo a leitura. É difícil assim um escritor que a gente recomenda que fala, ó, começa pelo primeiro. O do Mozambani eu digo isso para todo mundo, assim, começa pelo primeiro, porque o Embrulhos realmente é muito bom. Aí você tem A Cidade que Matou a Estrela, tem também o Filhos da Preta, que é um livro sensacional, que eu gosto muito também. Ele trabalha muito com o efeito espelho, né? Com a dualidade, com a transcendência do ego, né? E aí, se você puder esboçar um pouco, você pode até fazer um linear, viu, Moza? Pode falar de ano a ano, o Embrulhos como o primeiro. Eu acho que até é interessante isso para a gente ter na cabeça como você profissionalizou a sua escrita, né? O seu trabalho literário. Então, o Filhos da Preta, por exemplo, é um livro que, dos que eu lancei, foi que mais repercutiu. E já teve gente que me sugeriu algo parecido, né? E eu sempre falo, cada livro meu é um universo que eu vou explorar. Por exemplo, no Filhos da Preta eu quis trabalhar com a questão do espelho, que nem você falou. Então, no embrulho, voltando lá para o início, no embrulho eu trabalho com essa referência do rural, uma coisa mais. Eu gosto de mexer com o tempo ali, eu faço aquelas. Não tem muito a ver, mas a questão do tempo, como se fosse a série Dark, né? Volta, velho, aquela coisa meio maluca. Tem gente que não entendeu a série Dark e não vai entender o Embrulhos também. Muita gente não entendeu. Ou ler Então antes, né? Embrulho antes e depois ver a série, né?
Exatamente. Mas é isso, o Embrulho ele explora um universo que, se eu retomar o Embrulho, vai ser para retrabalhar o Embrulho, mas eu não vou fazer o Embrulho os dois. Aí depois eu tive o segundo livro, ele foi uma questão um pouco. Eu não nem sei, é uma espécie de desabafo, que foi A Cidade que Matou Estrela. O que aconteceu? Não era para me lançar A Cidade que Matou Estrela como segundo livro, era para ser o Filhos da Preta. Mas a questão do Gilberto, né, a morte do Gilberto, aquilo abalou muita gente na época e eu precisava dar eu precisava revisitar aquilo lá, eu precisava de alguma forma dar um sentido para aquilo. Então saiu A Cidade que Matou Estrela, que teve um lance interessante no Cidade que Matou Estrela, que não tem a ver com literatura. A primeira versão do Cidade que Matou Estrela, eu resolvi que eu ia montar o livro em casa. Eu costurei o livro, tudo que é. Inclusive essa versão mais antiga aqui, ó. Esse livro é costurado em casa. Eu fiz 100 exemplares dele em casa, artesanalmente. Depois eu lancei uma segunda edição já na gráfica e tal. O terceiro livro, que é A Queima do Alho, ele já não é literatura. É um projeto que eu fiz para o PROAC, fui selecionado, e é uma pesquisa sobre a queima do alho. Então não é... sai do universo de literatura, mas ainda está no universo da cultura caipira, que está tudo entrelaçado, né? Eu trabalho com as duas coisas. Ele foi também, eu lancei 2 edições, porque como era projeto, a primeira edição foi de um projeto que eu fiz pelo PROAC Editais. Depois eu consegui aprovar um outro projeto que previa a publicação de livros no pessoal de Barretos. E aí eu lancei a segunda edição do Queima do Alho, através de um projeto também, só que isso aí de captação. E o quarto, né, que no caso é o Filhos da Preta, também é um projeto. O Filhos da Preta é Quando eu fiz o primeiro projeto da Queima do Alho, foi selecionado os 2 projetos, da Queima do Alho e Filhos da Preta. Eu optei na época por fazer da Queima do Alho. Aí eu refiz o projeto, eu fiz por captação e consegui o patrocínio de uma usina de Guaíra, Colorado, e a gente lançou o Filhos da Preta, que já trabalha nesse universo. É o meu primeiro romance, né? Porque o Embrulhos, embora ele tenta meio que romance e conto, mas não é bem romance. Agora, o Filhos da Preta eu trabalhei como romance mesmo, que trabalha essa questão do espelho, né? Basicamente é o espelho, né? É a questão do espelho, explorando o racismo dentro do universo da cultura caipira, porque eu não pretendo, na questão literária, sair do universo caipira. Eu acho, inclusive, é um tema que eu trato também, que é a questão da literatura caipira. O que eu faço é literatura caipira, mas quando você fala qualquer coisa que você põe o adjetivo caipira, e especialmente os gestores culturais, eu costumo falar, se você coloca adjetivo caipira, eles te jogam pro pé da serra e pro tempo do antigamente. Só é caipira quem está no pé da serra e no antigamente. Eu tenho uma visão totalmente avessa a isso. Caipira, se eu tiver na lua, eu vou ser caipira. Então, o meu conceito de cultura caipira é a cultura... Eu acho que você é um caipira, eu sou caipira, todos somos caipira. Por que a gente não usa tanto o termo caipira? Porque no começo do século XX, por questões políticas, quiseram destruir a cultura caipira, usaram muita obra do Lobato para isso, e hoje é pejorativo ainda falar que é caipira. Mas, para mim, o universo literário meu é o universo caipira. Acho que é um apanhado dos livros. Sobre, né, Moza? É muito pejorativado, né, desde do início do século, né, por conta do progresso. Então, tudo que era restrito ao mundo rural era ruim, né? Não é o mundo rural, viu, Marco? Porque quando eles fizeram isso com a cultura caipira, todo mundo era rural. Não existia cidade na época. São Paulo era uma cidadezinha de interior no final de 1800.
Então, o movimento destruidor não foi contra o rural, foi contra a cultura caipira mesmo, porque se tentou, aqui em São Paulo, como aqui é onde começou a desenvolver a economia, se tentou trazer a Europa para cá. Por que a cultura nordestina não teve esse impacto? Porque lá nunca teve um movimento econômico forte no século XX. Então, tanto é que eles são fortíssimos. Eu estou lendo A Pedra do Reino, do Suassuna. A alma do sertanejo, a alma do nordestino está na literatura nacional. O nordestino, com toda a pobreza que tem aquela região toda, eles fazem com que até a baleia, que é uma cachorra, a gente conhece. Você conhece a alma de um cachorro nordestino. Da cultura caipira, você não conhece ninguém. Ninguém. Você conhece a alma do gaúcho, em parte também, porque a cultura gaúcha também, eles colocaram na literatura só uma visão de cima, né? Mas está lá. Agora, a cultura caipira não está na literatura. Não do ponto que ela poderia estar. Ela está fragmentada no tempo e no espaço, mas ela não foi para a literatura. A alma do caipira não foi decifrada pela literatura nacional, o que deixa uma lacuna muito grande na região mais leitora do país, mais rica, mas a gente não tem. Né? Produzimos em São Paulo uma literatura que procura ser europeia, né? Sei lá, algo assim. Mas não produzimos literatura local. É uma polêmica. Talvez para a gente que luta por uma identidade nacional da literatura, né, atualmente, realmente é uma polêmica muito grande, porque até o mercado mesmo editorial ele está em cima da literatura estrangeira, né, Moza? Os best-sellers que a gente tem vendidos no Brasil são, na maioria, de corporações editoriais ou europeias ou norte-americanas que se valem do mercado editorial nacional para colocar o seu livro, né? Que também tem a ver muito com o mercado da própria editora nacional. Muitas são subsidiárias de editoras grandes da Europa e dos Estados Unidos. Muita gente pergunta isso, né? Como virar um escritor best-seller? Para começar, no Brasil, vender 3 mil, 5 mil já é best-seller, né? Não precisa de muita coisa. Mas para competir com uma editora que paga lá os seus milhões e milhões a um escritor conceituado, é um caminho que o mercado mesmo está construindo, né? Isso não depende tanto do escritor, né? Existe um formato que eles querem, né? Essa questão do best-seller, eu fico até contente. O Filhos da Preta eu vendi 2.000 livros, então tá quase chegando a best-seller. Mas essa questão de mercado, eu tenho uma visão também polêmica sobre isso. Eu gosto de tumultuar um pouco. Não existe mercado de livro no Brasil. Porque, por que eu falo que não existe mercado de livro? Filhos da Preta é um livro meu. Rebeca é um livro seu. 50 Tons de Cinza é um livro? Mas mais do que livro. O que vendeu no Brasil não é o livro 50 Tons de Cinza ou qualquer outro. É uma indústria. Os caras pagam praticamente $1 milhão só do direito autoral. Então, a editora vai lá fora, paga $1 milhão para poder publicar esse livro. Para lançar esse livro, a campanha, tudo que eles fazem, eles gastam mais $1 milhão. Né? Estamos falando de 2 milhões. Se você dá 5 milhões, com 5, 6 milhões de reais, você monta uma empresa com 30, 40 funcionários. Então, o meu livro que eu estou lançando aqui não está competindo com um livro 50 Tons de Cinza ou outro best-seller internacional. Está competindo com uma empresa com um capital de investimento de milhões. Então, não é livro. Aí você chega na livraria, eles estão na frente, aí liga a televisão. Agora, eu nem sei se existe isso ainda. Faz tanto tempo que eu não vejo TV aberta, mas quando eu assistia a novela, por exemplo, estava lá a menina ou o menino, o galã, lendo o livro. Então, isso não é livro, isso é uma empresa. E não dá. Se
Se você tiver 5 milhões, você faz o seu livro ficar sucesso. É mais ou menos aconteceu com a literatura, e infelizmente na literatura sempre foi assim. O que aconteceu com a música, né? Se tornou uma dupla hoje, uma coisa que faz sucesso, ele tem uma empresa por trás. A literatura é a mesma coisa. Eu acho culpa também dos nossos autores, né? No começo, até um certo ponto, os caras acharam que literatura era coisa dos deuses, né? Então, era aquele negócio, não se queria escrever fácil para o povo brasileiro, queria ótimo Machado de Assis, Guimarães Rosa, pessoal, mas não se produziu no Brasil lá atrás uma literatura de massa brasileira. Era muito. é, Era intocável, né? Ser escritor era uma coisa meia do outro mundo, né? E esse pessoal no Brasil sempre produziram as próprias obras. Os grandes autores brasileiros, os primeiros livros deles, eles lançavam por conta deles também. Então a gente nunca teve mercado, nunca teve. Foi uma coisa assim, de você lançar o livro, sair, ou você lança o livro, põe debaixo do braço e sai vendendo, ou você monta uma empresa, que aí o seu livro se torna uma empresa. E aí você vai, paga jabá para as estruturas e vende. Tanto é que não, as livrarias normalmente não, nenhuma que eu conheço, elas vendem livro se não tiver o ISBN e o código de barra, né? Então, assim, o livro tem que estar institucionalizado, né? Não, e outra coisa, o Filhos da Preta me deu muita experiência nesse sentido, porque eu saí desse ciclo que nós escritores independentes, a gente frequenta, né? Por exemplo, eu tive contato através de um amigo meu de São Paulo para distribuir meu livro numa editora. Não vou citar o nome, mas uma editora, e ele tinha uma rede de livraria. E como eu fui lá indicado por essa pessoa, ele falou: ó, eu vou distribuir o seu livro, mas eu vou te explicar como é que acontece, e eu só vou distribuir se você aceitar. E ele disse o seguinte: ele mandaria meu livro para cerca de 30 livrarias no Brasil. Só que ele também era editora. Ele falou: ó, eu vou mandar o seu livro para 30 livrarias. Dessas 30 livrarias, o seu livro vai ter que ficar lá mais ou menos um ano. Dessas 30 livrarias, durante um ano, as 4, 5 vão quebrar e não vão devolver os seus livros para mim. E não compensa eu ir atrás desses livros. Então, se o livro é dele, falou, se o livro é meu, é da minha editora, tudo bem, fica lá. Agora, se o livro é seu, eu vou ter que te reembolsar, como se eu tivesse vendido. Então, eu por fim abandonei. Eu falei: não, então deixa quieto, se é assim, porque é assim. O nosso livro, se o cara É coloca assim. numa livraria lá no Rio de Janeiro, ninguém vai comprar. Vai ficar lá. Não existe uma. Porque ele é um produto, né? O cara chega na livraria, tem 300 mil títulos lá disponíveis. Não vai pegar. Só se ele entrou para comprar alguma coisa do Mazambanda, senão ele não vai me encontrar no meio lá. E aí o cara que distribui tem que pegar de volta. E nem Sim, sempre sim. consegue pegar. Então é complicado. Não existe mercado. Eu sempre falo, não existe. A gente tem que pegar os livros nossos e sair vendendo. Como todo mundo faz, né? Nas feiras, nas coisas, porque você falar que a estrutura vai te vender, pelo menos, na minha Não. opinião, não existe. Dificilmente, né, moço? Porque a realidade é bem, bem diferente, assim. Só deixa eu colocar uma coisa, moça, para te fazer uma pergunta sobre a questão dos filhos da preta, inclusive. Inclusive, o pessoal que estiver perguntando, eu tenho até que mandar um abraço para quem está acompanhando a gente, o professor Fábio, o Eduardo Costa também, escritor aqui. Inclusive, a gente vai ter um papo com ele no final da semana. O João Francisco, que é fanzinista também, professor. E eu vou pedir só para quem estiver fazendo pergunta agora, a gente vai fazer um momento aqui mais no final para responder as perguntas, tá, Moza? Então eu vou separar todas elas aqui para a gente ter uma pergunta e resposta, assim, para encerrar a gravação, tá?
Ô, Moza, a relação do Filhos da Preta, eu lembro que quando saiu, se bem que assim, todo livro de interior que sai em cidade pequena causa certo burburinho, né? Hum, Eu lembro que quando saiu teve um papo um pouco ruim em cima do título do seu livro, porque era um livro que trabalhava o racismo, a questão do duplo, né, no racismo, a personagem dormia branca, acordava negra, dormia negra, acordava branca, e as pessoas começaram a criticar essa literatura, o teu livro, sem conhecer, justamente por conta do nome. O nome criou um impacto muito grande. Aí eu queria trazer um exemplo que eu sei que não tem nada a ver com a sua literatura, mas é um exemplo que a gente tem no estudo literário, que é o caso do escritor Monteiro Lobato, né? Que tem uma literatura extensa, tem uma leitura muito ampla, muito bonita, e que no começo de carreira e até posteriormente teve aí a sua literatura tida como racista, né? A gente tem um exemplo que eu acho que a maioria conhece, que é daquele texto dele, o livro O Presidente Negro, né? Que ele tentou vender nos Estados Unidos e lá mesmo ele foi considerado racista no começo do século, né? Com um título que na época, se eu não me engano, se chamava O Choque das Raças, né? Ou O Presidente Negro, que tratava a sociedade do futuro com o presidente negro, né? Quase que quase que trazendo o Obama já para a realidade da época, né? Que acabou acontecendo. Foi quase profético o negócio, né? Mas hum. a gente sabe que o Monteiro Lobato ele tem na sua origem literária e na sua origem social também do período uma questão racial muito grande, uma questão que namorou com o racismo por vários momentos. Isso por várias questões ligadas à cultura do período. Não estou aqui passando pano para o cara, não estou aqui falando que estava correto ou não estava errado. Mas a leitura que eu quero trazer é para o momento atual com o seu livro, Filhos da Preta. Eu te acompanhei por vários momentos em algumas palestras e na cidade, aqui na região, até em São Paulo, até na capital, né? E muita gente criticou o seu livro pela temática, né? Por quê? Porque existe um escritor descendente de italiano, do interior paulista, branco, falando sobre o tema negro baseado no racismo. Isso te incomoda hoje ainda, Rosa? Isso traz algum momento de uma releitura da tua literatura? Ou você acha que esse momento está ali hermeticamente no seu livro e ele cabe à leitura do livro em si? Porque na sua literatura toda a gente não encontra isso, né? A gente encontra a literatura do sertanejo, a leitura do ruralista, a leitura do caipira, principalmente, mas a leitura do racismo como um todo, eu acho que você deu essa letra, trouxe à tona com Filhos da Preta mesmo. Isso já estava planejado de alguma maneira, moço? A ideia principal do livro foi exatamente essa, né? O que eu fiz antes de escrever a história em si? Eu fiz um levantamento da relação do branco e do preto na história do Brasil e também na questão eu passei até uma questão da humanidade, por exemplo, por que quem nasce primeiro é o negro, é o menino negro, depois vira branco? É porque a raça humana, a espécie humana, ela surge na África, surge preta, surge negra, depois fica branca na Europa e em outros lugares. Então há toda uma cronologia, só que isso ficou disfarçado, essa camada de ciência, de estudo, de sociologia, está encoberta depois com as questões da história em si, né, do romance, da questão da fantasia, né? E coloquei também muita questão da cultura, né? Por exemplo, quando eles são na parte infantil, o menino quando é branco, quando ele acorda branco, ele frequenta a igreja, é tido como um anjo.
O menino que é preto, ele fica escondido e ele é confundido com saci. Então, existe todas essas brincadeiras. A questão do título ele foi de propósito mesmo. Havia na época, e ainda hoje, uma questão dessa questão de usar o termo preto ou usar o termo negro. E até hoje isso é polêmico, né? Mas eu optei por usar o termo preto porque em contraposição com o branco. Por exemplo, em toda a obra, quando eu trato o branco como loiro, eu trato o preto como negro. Quando eu trato o branco como branco, eu falo. Então eu trabalhei com esses dois termos, né? O branco em contraposição ao preto como cor e o loiro em contraposição ao negro. Na questão do branco e o preto, não há dúvida sobre essa dualidade. Né? Na questão do loiro com o negro, existe. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas eu trabalhei isso para até me proteger, porque eu sabia que viria algumas críticas, mas eu optei por isso. E teve até teve quando eu lancei o livro, como era um projeto, tinha 20 lançamentos para fazer na região. Num dos lançamentos que eu fui fazer, foi um grupo, né, do movimento negro que me convidou, e eles pensavam que eu fosse negro também, né? Chegou lá, umas 3 pessoas. Mas eu achei que fosse negro, ser branco. Eu falei, mas tem problema de ser branco? Porque hoje também está isso. Na época que eu lancei, eu não tinha muito contato com o termo local de fala, né? Hoje existe essa questão do local de fala. Eu respeito, eu acho que o local de fala do negro, o local de fala do homossexual, tá? Só que eu acho que o racismo, e é uma coisa que eu defendo nas entrelinhas do livro, o racismo, ele me prejudica enquanto branco, que na verdade eu não sou 100% branco, a minha mãe é descendente de negra, a minha avó, por parte de mãe, ela contava a história da mãe dela que era escrava, então eu tenho, todos nós, o Chico Buarque tem um documentário que ele fala isso, na época que ele gravou, era a Xuxa e o Tafarel, que eram famosos. Ele falou, se a Xuxa não casar com o Tafarel, não vai ter mais nenhum branco no Brasil, é tudo misturado. Então, eu não sou totalmente branco, mas o racismo, ele me prejudica também como branco, porque eu faço a seguinte questão, Machado de Assis, Machado era um negro, e é um gênio, hoje se reconhece o cara é um gênio. Quantos Machados de Assis deixaram de existir e a gente deixou de usufruir por causa do racismo? Eu, como branco, eu usufruo a obra do Machado de Assis. Eu podia estar usufruindo de outros negros e não estou. Isso é só um exemplo do quanto o Brasil como um todo, e também quem é branco, tecnicamente branco, está perdendo com o racismo. Então, me interessa também ser contra o racismo. Agora, eu respeito que, por exemplo, quem tem que ter a voz à frente é o negro. Ele, mais do que ninguém, sabe o que é ser negro e sofrer prejuízos pela cor da pele, né? Aquilo que eu sempre falo. Eu já passei bastante perrengue na vida, todo mundo passa, mas eu tenho certeza, se eu tiver enganado, mas eu acho que eu nunca tive um prejuízo pela cor da pele. Eu nunca deixei, assim, eu deixei de ter coisas por outros motivos, mas não pela cor da pele. E quem é negro, a gente sabe que no Brasil, dificilmente um negro no Brasil não tem ou outro momento da vida dele que ele foi preterido, né, pela cor da pele. Eu acho isso violento demais. Então, tem a questão do local de fala, mas acho que cabe a todo mundo discutir. E hoje o termo preto tá mais assim, eu tô achando que vai sobressair, né? Pelo jeito, vai se caminhar mais para ser preto mesmo, em vez de negro, eu acho, com o tempo. Na minha opinião. Sim, sim. Ou os dois termos, né? Até, sim, porque a sociedade no tranco, né, tá compreendendo essas questões, essas pautas racistas, né, e está se combatendo. E os movimentos negros têm feito isso dignamente, mas é como você falou, Moza, o,
o movimento negro ele está se impondo numa sociedade que rejeita o próprio combate ao racismo, né? Com uma maioria que realmente não permite nem que o lugar de fala do próprio negro para combater o preconceito esteja exposto, né? E aí tem toda aquela pejorativação, falam que é mimimi, falam que é vitimismo, mas como você bem colocou, nunca na minha posição e na sua a gente vai saber o que é sofrer como um negro sofre no país. E agora eu quero trazer, Moza, para a gente não perder o fio aqui da meada, algumas perguntas que estão aparecendo para a gente aqui no Facebook. O professor João, lá de Serrana, em Ribeirão Preto, fanzinista, ótimo profissional do fanzine aí, eu gosto muito do trabalho dele. Tá perguntando aqui para você, ó. Primeiro que ele já começa dizendo que você está cabeludo, né, moço? E isso, inclusive, eu ia dizer, porque eu não lembro de você cabeludinho assim, por muito Eu não tempo vou cortar atrás. cabelo enquanto não derrotarem o Covid. Eu tô com medo do Covid. Tomara que você corte Na logo, Covid. então. Porque, ó, a gente tem aqui... mandar um abraço para Karina também, Karina bibliotecária, lá de Jabuticabal. O João coloca o seguinte, Mozambani, o tratamento literário não ultrapassa os bairrismos, independentemente do tema? Oi, eu não ouvi direito aqui. Desculpa, ó, vou colocar de novo. O tratamento literário não ultrapassa os bairrismos? Eu acho que o que o João está querendo colocar, assim, a questão bairrista, cultural, local, ela não seria ultrapassada pelo tratamento da literatura como um todo? Ah, sim, mas acho que ele está falando isso por causa da questão que eu levantei da literatura caipira, né? Mas eu não toco nesse assunto só por causa do estilo literário, do tratamento literário, mas sim do tema. Por exemplo, esse preconceito contra o caipira impede que vá para a literatura acontecimentos que são únicos no nosso local aqui. Eu vou citar um exemplo que tem gente que fala que é até fora da cultura caipira. Quando teve a Segunda Guerra Mundial, não sei se vocês conhecem essa história, tem um livro do Fernando de Moraes sobre isso. O Japão perdeu, mas teve uma comunidade japonesa no interior de São Paulo, no estado de São Paulo, que não aceitou que os japoneses tinham perdido. E eles criaram, essa questão do fake news é antiga, eles faziam jornais falsos, dizendo que o Japão tinha ganhado e que os Estados Unidos estava sob as ordens do Japão, uma coisa maluca. E, por conta disso, eu tinha alguns japoneses que, quando os japoneses falavam que o Japão tinha perdido, houve uma organização organizada criminalmente no estado de São Paulo que matou acho que mais de 30 pessoas. Eles chegavam nesses japoneses e dava opção para ele: ou você pratica aqui o suicídio, tem um nome que eu não lembro agora, ou a gente vai te matar. Eles matavam e se entregavam, iam por tudo para aquela ilha lá da Anchieta. É uma história. Por que eu estou contando isso? Cara, isso só aconteceu no mundo, só aconteceu no Brasil, na área de abrangência da cultura caipira. Se a gente tivesse no Brasil um cuidado, um olhar para o que acontece na nossa área de abrangência da cultura caipira, cara, isso teria virado. Os americanos teriam feito 20 filmes já com isso aí, coisa absurda, porque é uma história muito, muito louca. Então, é só um exemplo que foge até um pouco da cultura caipira. Na questão dos boiadeiros, a gente tem histórias riquíssimas. Eu vou citar um exemplo: o nordestino, com toda a pobreza dele, o nordestino é tão forte culturalmente que ele transformou o Lampião, que é um bandido. O Lampião não é um herói, o Lampião é um bandido. Até tem um livro que eu li sobre bandidos sociais, que um sociólogo analisa essa questão dos bandidos sociais, e ele classifica o Lampião como bandido comum, é um bandido mesmo.
mas o nordestino transformou ele no herói pela riqueza da cultura dele. Bandido por bandido, tem várias histórias de bandido aqui na nossa região, ninguém conhece. Então, é mais do que a questão do tratamento, da forma de se escrever, eu penso em histórias mesmo. É o que eu falo, a alma do caipira não foi para a literatura. E aí essa alma, cada autor vai descrever ela com seu estilo, com sua influência e tal. Mas não foi, nós não temos um grande romance caipira. O Lobato, eu acho que o que mais produziu literatura, que eu diria caipira, acaba sendo o Lobato. Tem algumas coisas, assim, alguns livros produzidos no tempo, no espaço, mas não transformou num sistema, que é o que o Antônio Cândido defende. Não foi feito um sistema literário, né? Que quando você tem autores, o tema, né, o contexto da obra e leitores. Não existe isso. E está se desperdiçando, porque nós temos muita história. Só para fechar, eu vou até citar um exemplo de um personagem que a gente tem na nossa cultura, que é o Saci. Por que eu estou dizendo do Saci? Teve uma vez, numa dessas nossas andanças aí da cultura, que teve um pessoal que fez uma peça do Saci. É um pessoal de Sertãozinho, um trabalho bem legal deles. Só que na hora, até aquela parte que o Saci faz artes, né? E na história tradicional ele trança o rabo do cavalo, troca os ovos da galinha, aquelas coisas de caipira. A molecada de hoje nem sabe o que é cavalo e o que é rabo de cavalo. Então não adianta você falar isso. O que eles fizeram? Eles colocaram coisas novas, por exemplo. O Saci como arte, ele trocava a senha do Wi-Fi. Foram criticados por isso. Ah, o que estão mexendo na história do Saci, estão descaracterizando. Aí, primeiro, o Saci que a gente conhece foi criado por Lobato. Ele pegou várias lendas. O Saci antes do Lobato tinha chifre de bode, cara. É só pesquisar. Eu falei, pessoal, pesquisa o Saci do Lobato. Em 1918, o Lobato fez o que o pessoal do Sertãozinho fez agora e foi criticado. O Lobato fez lá, ele criou um personagem da cabeça dele. Agora, esse personagem foi feito em 1918. Se você. Vou dar uma abrida aqui, mas se você for para a literatura mundial, 1918, naquela época foi lançado o filme Nosferatu, né? Você conhece o filme Nosferatu, que é o primeiro Drácula. No Nosferatu, o primeiro Drácula, o vampiro é um rato. Então, olha só, quando o Saci foi criado aqui, lançada a figura do Saci na nossa cultura, que é um personagem que todo mundo conhece, que poderia ser melhor aproveitado, mundialmente lançou-se o Nosferatu, onde o Drácula, o vampiro, era um rato. De lá para cá, teve tanta releitura do personagem vampiro, tal, que chegou no final que o vampiro aí no Crepúsculo, ele brilha no sol, né? Uma coisa absurda. Mas a cultura foi trabalhando. A gente poderia ter Saci hoje, sei lá, cara, o Saci poderia ser qualquer coisa. Mas se você for mexer, vai ter gente que vai criticar, porque eles querem que essas coisas fiquem congeladas lá no passado. Então, se tem o Saci, se tem a questão dos japoneses, para dizer que a gente tem um universo para explorar muito grande. E não se explora, por quê? Porque não houve esse movimento contra o que é caipira. O que é caipira, até há pouco tempo, era terrível. Agora está melhorando, né? Mas é muito pejorativo, né? Então, acho que, não sei se eu respondi a pergunta dele, se eu entendi. Claro, tá. Colocou muito bem até. Ô, João, se quiser continuar a pergunta em cima do tema, coloca aqui de novo, por favor. Eu vou trazer outra fala do João aqui, que ele traz uma leitura uma fala do grande Inácio Loyola Brandão, que é sobre aquela questão do mercado, dos leitores, de existir leitores ou não, né? Como diria o Inácio Loyola Brandão, há muitos escritores no Brasil, o que falta são leitores. Aí o João pergunta, como formar novos leitores? A escola tem essa competência? Mas eu vou emendar uma outra questão do João já para ficar completo. Ó. O que você acha dos livros que perdem seu caráter literário e tornam-se panfletários?
Então, existe o limite, né, do que é literário e passa a ser panfletário, ou o contrário, né? Então, nem sempre. Eu acho que tem muita gente que trabalha na corda bamba ali entre as duas coisas, que você não. Porque o risco que é você, para não ser panfletário, você passar a ser muito rebuscado, muito elitizado, né? Eu acho que tem que ter um meio termo, de repente, ser meio panfletário para atrair um certo público, mas jogar disfarçadamente, não sei. É um tema complexo na literatura para. Eu não gosto do panfletário, não estou defendendo o panfletário, mas às vezes faz falta para chacoalhar o mercado, para fazer leitor. Porque o que eu percebo na questão da escrita, mas mais da leitura, até uma vez a gente estava discutindo sobre isso. Se você pegar todas as artes, você pega pintura, você pega dança, você pega música. Por exemplo, música é natural. O passarinho canta. Então, o ser humano consome a música naturalmente. Ele não precisa sofrer um processo de violento de adaptação cultural para ouvir música, que seja Beethoven, mas naturalmente ele ouve música. Dança é movimento, a pessoa se movimenta, então está dentro toda a pintura e cores. Agora, a literatura, cara, a literatura é escrita. E o processo de gostar de ler não é barato, não é caríssimo. Eu sei disso porque eu, eu, eu tenho uma formação assim bem pobre, né? Eu morei na roça até os 20 anos, tive estudo mínimo, não tive livro em casa. E aí o Gessé de Souza tem uma teoria muito interessante nisso, que ele descobriu, na verdade. Ele estava fazendo pesquisas sobre a leitura no pessoal, e ele descobriu o seguinte: muitas pessoas chegavam no Gessé e falavam, cara, eu vou na escola, eu sento em frente à lousa, presto atenção, mas não consigo aprender. Aí ele falou, tem alguma coisa por trás disso. E aí no livro, se eu não me engano, é no Elite do Atraso, ou no que ele fez antes, eu não sei. Não, acho que é a Tolice do Pensamento Brasileiro, uma coisa assim. Ele pega e vai estudar isso. Ele desenvolve a seguinte tese. Até os 5 anos de idade, a criança ela forma a sua capacidade de concentração. Então, se uma criança ela mora numa casa onde tem livros, onde o pai lê, ele aprende a concentrar. O que ele está dizendo é o seguinte: a capacidade de concentração é um privilégio de classe. Ela não é natural. E, ao contrário da música, da dança, a leitura exige concentração. Se você não concentrar, você não vai ler. Então, acho que antes da pessoa gostar ou não de ler, ela tem que aprender a se concentrar. E essa capacidade de concentração, e eu gostei da tese do Gessé por causa disso, porque eu me identifiquei com ela. No momento da minha vida, quando eu resolvi que eu queria ser escritor ali com os 20 anos, quando eu decidi mesmo, eu vi que eu não conseguia ler. Eu até então estava muito na literatura oral, escrevia e tal, mas eu não tinha o hábito de leitura. E foi muito trabalhoso. Eu tive que lutar muito, por anos e anos, para sentar e ler um livro inteiro. Então, é dolorido, é custoso você gostar de ler. Depois que você aprendeu, aí você tá feito. Depois que você conseguiu aquele gosto. Mas para chegar lá, é custoso. E a escola, infelizmente, respondendo ao João, eu fiz muito trabalho em escola. E eu vi a diferença. Eu ia falar do livro, por exemplo, o Filhos da Preta na escola, chegava na escola, pedia, e aí me indicava qualquer professor. Eu percebi que na sala que eu chegava, que o professor me atendia bem, ele era leitor, e a sala rendia. Na sala que eu chegava, o professor abria o celular e deixava eu lá, não rendia.
Então, infelizmente, a maior parte dos professores também não tem essa capacidade de leitura, porque não gosta de ler também. Então, a escola é difícil ela atingir, pelo menos a experiência que eu tive, porque se o professor não gosta de ler, dificilmente o aluno vai. É difícil. Muito bem. Não, tem razão. Ela depende dos exemplos, né? Dos exemplos práticos, né? E a leitura, como você bem colocou ainda com a análise do GCE, ela é invasiva, né? A pessoa tem que aprender a escrever e depois tem que aprender a ler outros textos, né? Tem que aprender a ler o que ela escreveu e o que os outros escrevem. Então, é brutal esse aprendizado no ser humano, né? Só para completar aqui, moça, o João ele traz mais umas informações para a gente aqui, ó, sobre ainda o cenário do caipira, né? Esse aspecto pejorativo da cultura caipira se deve ao folclore que as pessoas, ou melhor, que as escolas e festas de bairro impõem. E o João também coloca sobre o livro Filhos da Preta, o Moza, aqui a leitura do João. Você não foi panfletário em Filhos da Preta e não foi rebuscado. Porém, você conseguiu tratar de um tema sem que ficasse gritante seu posicionamento. Sinto que hoje em dia a ficção é deixada para trás. E ficção não é um atributo da elite. Vide os contadores de causos. Aí ele coloca como exemplo o avô dele. Meu avô era analfabeto e grande contador de causos. Foi amigo do lobisomem até, segundo ele. Pois é, porque Com certeza ele era criador de saci. é verdade. Então, assim, moça, ô João, obrigado pelas considerações aí, muito legal ter a participação de todo mundo. Fico muito feliz, eu tenho certeza que o Moza também gosta dessas abordagens. Moza, só para lembrar, a gente não vai ultrapassar tanto 1 hora, para ficar mais fácil da gente trabalhar depois a gravação, para você trabalhar também, e para a gente disponibilizar para todo mundo. Então, assim, eu queria saber de você, Moza, agora, quais são os seus projetos futuros assim para a literatura? Você tem alguma coisa em andamento? Pretende publicar ainda independente? Você busca parceria com editoras? E como você vê o mercado? O mercado que eu falo é esse mercado que a gente conhece, né? O mercado da gente ter dinheiro suficiente para publicar o livro, né? Não o mercado editorial como um todo, da nossa capacidade de escrita independente. Você vê que isso dará frutos ainda, de alguma maneira, porque isso eu conheço muito em você, Moza, e conheço também muitos escritores. A nossa escrita, ela é independente da riqueza que ela pode produzir monetariamente, né? Até porque até hoje não produziu nenhuma, né? É Ela uma tem forma uma de riqueza liberdade, né? imaterial, né? É uma É uma forma de forma. liberdade. Uma liberdade se Escreve impor por contra o escrever. sistema todo, né? Quem se presta a escrever hoje, meu amigo, tá muito, ou tá totalmente deslocado da realidade, ou tá querendo transformar a realidade de alguma maneira, né? Eu sempre falo, se você está pensando em dinheiro, pense pelo menos para os netos, porque você esquece, você não vai ganhar. Talvez os netos, de repente, descubra aqui você. Mas deixa eu. Dá tempo de responder rapidinho a pergunta do João, as duas perguntas? Depois eu entro nessa questão dos projetos, O rapidinho. jogo mais aqui, é claro, fica à vontade, moço. Se é por mim, fica aqui 2 horas, 3 horas conversando. Não, mas é rápido. Então, ele fala da questão dessa questão pejorativa do caipira nas escolas, né? E aí eu vou chegar no Lobato, que a gente estava falando. O que Sim, aconteceu com o Lobato? No processo de europeização do estado de São Paulo, de tornar o caipira branco, ele lançou em 1918 um livro chamado Urupês. Nesse livro, que o pessoal fala que era conta, nem é conta, aquilo é um artigo muito mal escrito chamado Urupês, que chama o caipira de verme, algo que precisa ser eliminado.
Esse livro dele fez tanto sucesso que o Rui Barbosa, na época, leu esse artigo num discurso dele no Rio de Janeiro, lá na capital do país. E aí ele ficou muito. Vendeu um monte, vendeu 30, 40 mil exemplares num país analfabeto. E isso criou. O que ele fez? Ele cria o Jeca Tatu. Num segundo momento, ele cria o Jeca Tatuzinho. O que é o Jeca Tatuzinho? No Jeca Tatuzinho, o caipira deixa de ser um verme que precisa ser eliminado e passa a ser uma doença que poderia ser curada. E é por isso que o Jeca Tatuzinho é patrocinado pelo Biotônico Frontora e é distribuído em todas as escolas. Foram 12 milhões, se não me engano, de exemplares nas escolas. Quem estava na escola nessa época? A escola nessa época era da elite, o pobre não ia na escola. Ou seja, todos esses professores que foram formados na década de 30, 40, devoraram esses livros do Jeca Tatuzinho. Quando houve mais recente o movimento de valorização da cultura caipira, aquelas professoras, especialmente, eu falo professoras não é por questão de machismo, é que a maior parte era professoras mesmo, né? Magistério até pouco tempo era mais professor. Mas os professores, eles foram fazer a festa junina, por exemplo. E usaram o modelo do Jeca para fazer a festa junina, que é o grande disseminador da figura do caipira como algo pejorativo. Ele era banguelo, ele era... A Elisita Barroso, ela fala até sobre isso uma vez que ela foi no Roda Viva, que ela fala o seguinte: o morador da cidade na época era mais banguelo, pobre, do que o morador do sítio, porque ele comia mais açúcar. Mas o estigma ficou pro caipira. Hoje as festas caipiras já estavam um pouco mais moderninhas, mas, por exemplo, era rasgado quando o caipira, porque aquela festa junina é baseada no terço caipira, e eu fui muito no terço caipira quando eu era criança. O caipira ia com a melhor roupa que ele tinha, ele ia de terno no terço, ele não ia rasgado, ele ia trabalhar. Aquela roupa de caipira que as escolas passou a ideia que aquilo lá é a roupa típica caipira, aquilo lá é roupa de trabalho. A roupa que ele ia no terço, que é a festa que eles reproduzem ali, o contexto que é reproduzido na escola, na festa junina, é o terço, casamento e tal. O caipira tem que estar de terno, não de roupa rasgada. Então, aí que surge essa questão pejorativa, foi construída. O Lobato, ele se redimiu, ele lançou depois disso um personagem chamado Zé Brasil, que fala que o caipira é vítima da injustiça social. Mas o sistema não quis saber disso, o sistema usou o que era assim, propício para destruir a imagem do caipira. E depois teve outros, né? Por exemplo, o Mazzaropi tem uma obra legal, mas o caipira só fez sucesso depois disso da parte do humor. Eu não considero a obra do Lobato ruim, assim, nesse sentido, mas precisava ter outras obras falando do caipira, porque só humor. O caipira é muito mais do que isso. Então, essa questão pejorativa na escola surge disso. A outra questão que ele falou do Filhos da Preta e ser panfletário, eu tentei duas coisas assim no Filhos da Preta. Uma que tem a referência do meu pai, que era contador de história e de causa também. E a outra coisa que eu tento trabalhar na minha literatura, quando eu faço literatura, é a imagem. A gente está hoje no mundo da imagem. Só que na literatura, imagem não é figurinha. Não é você colocar figurinha e ilustração no livro. É você passar a imagem através da palavra. Então, eu tentei, para romper um pouco, ter ficção no livro, mas romper um pouco, assim, tornar mais atraente, trabalhar muito com a imagem, mas a imagem através da palavra. E sobre o projeto, eu estou numa linha bem assim... eu passei 3 fases, né? E você acompanhou várias delas. Eu tive a fase quando eu lancei meu primeiro e segundo livro, que era... Eu achava, e todo mundo que lança o primeiro livro, você acha que se você lançar o livro vai viajar sozinho, né? Quando eu ia em feira do livro, por exemplo, quando eu não tinha livro, eu achava que eu só não estaria ali vendendo o livro porque eu não tinha livro, mas se eu tivesse um livro, meu livro estaria vendendo, as pessoas estariam comprando. Aí eu vi que isso não funciona.
Você tá dando risada, né? Aí, a segunda fase. Ah, A literatura, a ficção, ela está envolta no próprio escritor, né? A gente é, vive um ambiente de ficção constante, né? É fazer hoje para achar que amanhã vai virar um balde de dinheiro. Todo mundo vai. aí eu fui para minha segunda fase, né? Eu vi que, falei, não, eu preciso ter recurso, por exemplo, eu tenho que lançar o livro, porque a gente fazia gráfica, pagava o livro e saía vendendo. Que é meus dois primeiros livros foi assim. Eu falei, isso não funciona. É preciso recurso para ir lançar o livro. Aí o Queima do Alho e o Filhos da Preta foi nesse estilo. Eu fiz o lançamento do, do Filhos da Preta em 20 cidades. Para você fazer uma ideia, eu sempre conto isso. Eu fui lançar em Orlândia. Daqui em Orlândia, fui eu e minha esposa. Cheguei lá, vendi 3 livros. Mas o projeto estava pagando essa viagem. Então, valeu a pena. E depois de uns dias, eles compraram, a escola comprou mais alguns exemplares. Eu não poderia fazer isso sem o apoio de um projeto. Então, achei que essa é a solução, projeto. Aí, lancei o Queima do Alho, lancei o Filhos da Preta, eu cheguei na TV Cultura, do programa Metrópolis, dei entrevista na TV Alesp, sabe? Realmente, e vendi 2.000 livros. Só que também, cara, você tira o livro debaixo do seu braço, para de vender, sabe? Lembra aquela turnê que a gente fez, né? Passamos, foi eu e você, a gente passou Casa Branca, Ibaté, Piracicaba e depois São Paulo. No final, voltei de lá, o que eu vendi pagou a Sim. viagem, pagou a despesa, mas valeu a pena. Então, agora eu tô criando plataforma. Eu resolvi assim, cara, nós precisamos de um espaço para pôr a literatura. Não funciona, eu continuo escrevendo e vou publicar, mas assim, em termos de você fazer a sua literatura ganhar mais leitores, eu vi que não funciona publicar livro, não funciona ter só o projeto também não adianta, porque o mercado não dá sequência, você não vai ficar a vida inteira com o livro debaixo do braço. Então, sei lá, em termos de projeto literário, eu estou buscando, talvez na parte da internet, alguma coisa de digital. É, a gente tem que criar canais, cara. A literatura, eu acho que ela não. Ela está no momento de. O mundo está no momento de transformação, né? E a literatura vai acompanhar. Mas nós temos que criar canais. Os canais que estão aí não servem para a gente. Serve para a gente continuar escrevendo, exercendo a nossa literatura, mas em termos de fazer público, eu não vejo. Eu sou bem pessimista em relação a isso. E peço desculpa a quem está animado, né, que vai lançar livro e tal. Eu até falo, desculpa, mas eu sou bem pessimista. Porque Ô, os Mozart, nossos livros não caminham, né? você está leve, sabe? Esse pessimismo que você está passando hoje, ele está muito suave, pelo que eu conheço. Assim, eu já vi posicionamentos teu pessimista de voltar para casa e pensar se o que eu estava fazendo ia dar certo, sabe? Vixe, desculpa. Deixa eu ajeitar o cabeludo. Não sabia É disso. boa, é boa. A gente, pô, mantém um segredo, assim, né, para manter a amizade, né? Porque, olha, Então, já mas você sabe teve para que cada que um. serve isso, Marcos? Sabe para que que serve esse pessimismo, essa sinceridade? É para apurar, por exemplo, se você está escrevendo até hoje, porque você realmente está escrevendo porque é a sua praia. Porque o grande, eu acho que o grande, que nem você falou antes, não adianta escrever para ganhar dinheiro. Não vai, não tem como. Se rolar, vai ser uma coisa extraordinária. Então você não pode escrever pelo extraordinário. Você escreve porque você gosta e é mais ou menos que nem a Clarice fala. Você se livra de um livro, né? Então
Eu não consigo abandonar. Meu projeto literário começou na roça, com 12, 13 anos, praticamente semi-analfabeto. Quarta série de roça na época era uma coisa. Caiu, hein? Sim. Não, não, tá. Só deu uma congelada, mas Ah, já volta. ah. Era uma coisa Então, absurda, né, moça? era bem fraca a minha formação, tal, mas mesmo assim eu tinha o desejo de ser escritor, de contar histórias, de que começou lá quando meu pai contava os causos e eu ficava reeditando na cabeça os causos dele. De certa forma, eu já estava recontando, né? Mas o mercado, mercado não existe. Não... Cara, brigadão. Eu quero agradecer demais assim esse papo contigo, porque eu lembro que eu tenho um carinho muito grande por você, não só por isso, A pelos teus recíproca é livros, claro. verdadeira. Ó, eu duvido, hein, cara. Dentro desse meio todo, eu não sei nem se o que eu tô falando é verdade mais para você. Porque eu lembro que você foi a primeira pessoa que chegou no meu primeiro lançamento em 2010, do meu primeiro livro. Lá no E Rodar, quando né? você chegou, eu lembro que foi no restaurante, eu trabalhei lá, inclusive. E eu lembro que para mim foi uma alegria muito grande, porque você era uma pessoa que reconhecia literatura, que eu sabia que era escritor e que tinha uma publicação, e uma pessoa que eu reconhecia como alguém que entendia que o que eu estava fazendo era alguma coisa literária. Então, daquele momento em diante, eu passei a te respeitar muito mais como escritor, porque eu acho que é uma coisa, moça, que muita gente não valoriza, e aí dentro do valoriza mesmo, não do valorar, né? Hum. Que é imaginar que o escritor está num patamar inatingível, né? E a gente sabe que você, eu, a gente é quase vizinho aqui de bairro. Muitas pessoas que escrevem que são iniciantes hoje, que a gente conhece em várias cidades, no país inteiro até, muita gente acha que os escritores são pessoas absurdas, né? São pessoas quase extraterrestres, né? E essa relação que eu tenho com você, por exemplo, e você comigo, que a gente se conhece há bastante tempo, ela é uma relação que realmente ultrapassa o profissional, né? Eu acho que essa é a beleza que falta no reconhecimento do escritor, porque quando se compreende o escritor como uma pessoa humana, né, e não uma ficção em termos, né, se consegue valorizar muito mais a literatura que se produz. Então, eu agradeço demais a tua participação. Essa foi a nossa primeira, e pela primeira eu já queria você de cara, assim, esse Sons da Escrita, porque vale muito a pena a gente criar conteúdos e materiais para os amigos escritores e também para o público, né, poder ver algum dia e falar, poxa, esse cara era meu vizinho, eu conhecia ele em tal lugar e é bom saber que tinha ele aí produzindo, né? Então, agradeço É, demais, moça. Obrigadão. e eu que agradeço o convite, mas antes de finalizar, usar o Gilbertão, a lição que eu levo para sempre do Gilbertão, que é transformar o veneno em remédio. Para quem está ouvindo a gente aí que talvez está animado, querendo lançar um livro, não tome o meu pessimismo como desânimo. Escrever é tão bom, é tão gratificante você ter uma obra terminada e lida, que seja por uma, duas, três pessoas, aquele retorno quando um leitor chega em você e te retorna, e você sabe que ele usou o tempo dele nessa correria toda para ler 200 páginas que você escreveu, é tão gratificante que a gente está escrevendo, eu e você tem agora, quer dizer, com todo esse meu pessimismo, eu vou lançar mais 10, 20 livros se eu viver tempo suficiente. Então, não desanime. A minha mensagem não é de desânimo, é de realismo, porque é mais para convencer as pessoas a escreverem pelo prazer da escrita. E pode ganhar dinheiro? Pode ficar famoso, pode, mas não faça isso, porque
é muito decepcionante. A literatura, o ato de escrever, ele preenche tanta vida da gente que é pobre, né, que não tem tantas alternativas na vida, que se você ter um mínimo de retorno, você justifica a sua vida. Eu tô nem aí com quem não gosta da gente, tal. Eu estou escrevendo, eu estou criando mundos, eu estou criando pessoas, eu estou criando personagens e estou criando um grupo que, por mais que não sejam milhões de pessoas, mas são um grupo de pessoas especiais que me entendem. Então, a mensagem é essa, não é de ânimo, escrevam. A criação do mundo que você coloca dentro de um livro é gratificante, é muito, vale a pena, mesmo que não ganhe Vale a dinheiro. pena. Só procure não gastar dinheiro, eu tenho essa filosofia, eu não preciso ganhar dinheiro com literatura, mas não gostaria de gastar, né? De você tirar o pouco que você tem para bancar um livro. Não, aí não, eu tenho pelo menos empatar, né? E agradeço pelo convite aí, pela honra de abrir esse seu projeto. Sim. Valeu, moça. Obrigadão, cara. Fico feliz e vamos continuar nessa nossa utopia quase, quase, quase realista, né? Moça, brigadão. Obrigado por todo mundo aí ter assistido, ter acompanhado a gente. A gente se vê na próxima edição aqui do Sons da Escrita. Brigadão, moça. Até mais. Tchau, tchau, todo mundo. Obrigado.